Cidadão, por algum motivo, né, mora em condomínio, pode ser casa, apartamento, etc, etc, deixa de pagar e em 3 dias ele pode ser acionado com uma ação de execução e será citado para pagar o débito do condomínio em 3 dias. Bom, isso muito rápido pode deixar as pessoas numa situação desconfortável. Nós pedimos aqui ao Dr. Rodrigo Carpati, que é advogado especialista em direito de condomínio, para conversar um pouco conosco. Doutor Carpati, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. É sempre um prazer falar com você, com o teu público, e eu também sou um ouvinte assíduo do seu programa. Muito obrigado, uma honra. Doutor Carpati, e aí? Eu deixei de pagar meu condomínio. 3 dias depois eu já estou sofrendo uma execução criminal, judicial? Com certeza, não quer dizer que a pessoa vai perder o imóvel em 3 dias, mas nós tivemos uma mudança em 2015 do Código de Processo Civil, aonde a cota condominial ela foi elevada num título executivo extrajudicial. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse documento, que essa cota condominial, ela passou a ter um procedimento muito mais rápido para que ele possa ser executado. Então, antigamente, a ação judicial ela demorava, a pessoa era citada, ela apresentava o recurso, daí o condomínio replicava, saiu uma sentença, era um processo muito moroso. Hoje, a partir do momento que essa cota condominial foi elevada a um título executivo extrajudicial, a pessoa, a partir do momento que foi citada, ela tem 3 dias para pagar essa conta ou nomear bens a penhora. Não quer dizer que ela vai perder o imóvel em 3 dias, mas a partir do momento que ela foi citada e depois de 3 dias, esse imóvel já vai sofrer as anotações, as consequências, e ela pode ter inclusive uma penhora na conta bancária, retirar os valores da conta bancária. Então, a cota condominial, estar em dia com essa cota é muito importante para que a pessoa não sofra aí com as consequências e no fim de tudo isso, caso não pague realmente, esteja sem dinheiro, atrapalhado, isso perdure muito tempo, ela pode sim perder efetivamente esse bem. Agora, doutor Carpati, quer dizer que então, numa situação como essa, a própria conta bancária do cidadão pode ser descontada no valor da cota do condomínio que por algum motivo a pessoa deixou de pagar? Pode, esse via de regra tem sido o principal pedido dos advogados quando essa ação, quando ingressa-se com essa ação de execução, porque é um meio muito mais rápido e eficaz do que esperar com que aquele imóvel seja penhorado. Então, muitos juízes, a maioria deles, aceita essa penhora, então a pessoa deixou de pagar, passou o prazo. Logicamente que tem um procedimento judicial, não é em 3 dias que ela vai sofrer uma penhora da conta, mas a partir do terceiro dia, a partir do momento em que o documento volta para o processo, em que ela não responde, não entra com embargos, que seriam recursos para impedir essa execução, justificando que ela pagou ou que existe um excesso, ela começa a ficar suscetível a uma penhora dentro da conta corrente e depois, caso esse valor comece a correr ou ela não tenha numerário para arcar com isso, o bem dela ela vai perder e o fim disso é ser expropriada, é chegar um dia em que aquele bem não vai mais pertencer a ela e vai ser levado a um leilão e ela vai perder aquele bem para um interessado. Agora, doutor Carpati, suponha que a pessoa devedora, ela não concordou com alguma coisa do condomínio, achou que as contas não estavam corretas, e por esse motivo não pagou. Qual é o, qual é o remédio? Se há remédio para isso? O que ocorre, Heródoto, muitos devedores acabam alegando em defesa e de forma infundada que as contas não foram aprovadas, que houve desvio de numerário. Então, existem meios dentro daquela comunidade, a assembleia condominial, falar com o próprio síndico, com os conselheiros, ou entrar com uma ação judicial objetivando resolver essas questões e não deixar de pagar a cota. Existe uma possibilidade. A pessoa pode, por exemplo, pagar essa cota em juízo, consignar aquele valor em juízo que está sendo discutido. Então, via de regra, tem sido, logicamente que podem ocorrer problemas, mas o meio para que isso seja feito
é dentro do condomínio e não um processo de cobrança. Então, alegou num processo de cobrança que tem erros, dificilmente vai ser aceito. O que deve ser aceito nesse processo para a pessoa refutar é um excesso de cobrança, então os juros estão acima do que deveriam ser, eu já quitei, o valor está errado. Então essas são justificativas que impedem a execução. Dizer de forma genérica que o condomínio estava mais alto do que deveria, isso, via de regra, é um fundamento infundado apenas para postergar, e com essa mudança, como eu já disse, se transformando num título executivo extrajudicial, essas justificativas não são mais aceitas como eram no passado num processo de cobrança normal. Doutor Rodrigo, e se porventura esse bem que a pessoa tem for único, for um bem único de família, ainda assim ele pode ser penhorado? Pode, Heródoto, esse é um engano muitas vezes cometido. A pessoa fala: olha, existe sim a proteção do bem de família para diversas situações de devedores, é algo realmente fundamentado, mas quando a dívida é em função do próprio bem, é uma das exceções da lei. Então, esse bem vai ser atingido mesmo que seja o único. Então, as pessoas às vezes falam: olha, mas a pessoa realmente está passando por necessidade, é uma questão realmente constrangedora. Sim, mas para a justiça, para uma ação judicial, isso não é relevante no processo judicial. Ainda mais quando a dívida está onerando os demais condôminos dentro daquele condomínio. Se eu tenho 10 unidades e uma não paga, os condôminos adimplentes vão estar pagando 10% a mais em função dessa inadimplência, e isso não é correto. E se a pessoa não tem condições, ela precisa buscar outro bem, negociar aquela dívida, se mudar, para que isso não transforme em um problema para ela e para aquela coletividade. Perfeito. Doutor Rodrigo Carpati, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço e até a próxima. Um excelente dia, uma excelente semana para todos. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Carpati, um advogado especialista em direito de condomínio. Olha, veja bem, o cidadão não pagou o condomínio. 3 dias, caso não faça, será acionado em ação de execução, como ele explicou agora aqui pra gente. E que vai ser citado a pagar o débito em 3 dias, sob pena de penhora de imóvel. Ele explicou agora há pouquinho pra gente. Inclusive se for imóvel único, como ele acabou de explicar agora pra gente. Esse ponto eu acho que é um ponto, Robson, da gente lembrar aqui, para as pessoas tomarem cuidado aqui pra frente. Pode. Esse via de regra, tem sido o principal pedido dos advogados quando essa ação, quando ingressa-se com essa ação de execução, porque é um meio muito mais rápido e eficaz do que esperar com que aquele imóvel seja penhorado. Agora falta um minutinho só para as 8 da matina.